A paz do Senhor Jesus a todos e uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa nossa reunião aqui. E nós estamos fazendo um estudo do livro do Apocalipse, né? Um estudo resumido, onde eu falei no estudo passado que o livro de Apocalipse existe mais de 540 tópicos para ser abordado, né? Estudar o livro de Apocalipse não é ler apenas ele, ficar apenas ele, mas é ir na Bíblia toda, é andar na Bíblia toda. E no estudo passado foi a parte 8, hoje é a parte 9. No estudo passado foi a parte 8, onde nós abordamos ali a meia-noite de Deus, né? Se você não assistiu, corre lá para você assistir. Falamos sobre a meia-noite, a hora de angústia, hora de aperto, né? Que essa terra vai passar e a igreja vai estar aqui, né? A igreja vai estar aqui. E logo depois, ou durante esse princípio de dores de parto, como o Senhor Jesus mesmo descreve, que é um período que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Isso vai ser a Terceira Guerra Mundial, né? Nós falamos um pouco a respeito disso no estudo passado. E esse período está próximo de acontecer. Ele já começou, mas daqui a pouco ele vai se manifestar para valer, né? Nós falamos bem a esse respeito. E logo após um princípio das dores, ou no final dele, em meio a ele, vai acontecer um evento que a igreja mais aguarda, que é o arrebatamento da igreja. Que é o que nós vamos começar a falar aqui hoje e vamos terminar provavelmente na parte 10, tá? O arrebatamento da igreja. A palavra arrebatado significa tomado com força, ser levado. E a igreja, ela espera isso, ela aguarda isso. Essa é a maior promessa, é se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, né? Recebermos a Cristo aqui nessa terra, sermos salvos, alcançar a nossa salvação pela fé, pela nossa santificação, e a partir dali nos santificarmos, né? A palavra santo significa separado. E a partir dali o povo de Deus, ele se santifica, ele se separa para Deus, ele é separado para Deus através da palavra, da prática, da obediência, de uma perseverança de fé, para não perder a fé, para permanecer com Cristo de todo o coração, né? E hoje nós vamos começar a falar a respeito do arrebatamento, e eu quero ler com você uma palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Existem muitas e muitas promessas na Bíblia que falam a esse respeito, tá? Então hoje, parte 9, vamos começar a falar sobre o arrebatamento da igreja. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, lá no versículo 1, está escrito assim, ó. Jesus fala assim para os discípulos, ó. Jesus conforta os discípulos. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Nos tempos eternos, no final do Apocalipse a gente vai ver isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui o Senhor Jesus, um pouco antes da partida dele, ele começa a confortar os discípulos, né? Dizendo para eles que ele vai, na casa de meu pai há muitas moradas, e a gente vai observar isso, mas lá no finalzinho do Apocalipse, no capítulo 21 e 22, a gente vai voltar nessa palavra aqui. As muitas moradas nos tempos eternos que há nos céus. E o Senhor Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar, e aonde eu estou, vocês vão estar também. E ele disse, né, como está escrito no versículo 3, ó, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha isso. A promessa que alimenta a nossa esperança. Eu falei sobre fé e esperança, né, com vocês nas partes passadas. Fé nós precisamos para todas as promessas que é para essa vida aqui agora. Toda promessa da palavra que é para hoje, eu preciso ter fé. E toda promessa que é para depois, para o porvir, eu preciso ter esperança. Nós falamos sobre isso aqui em umas partes passadas. Então essa aqui é uma das promessas que ela tem que fortalecer a nossa esperança, gente.
É a esperança que não deixa a nossa fé se corromper, que não deixa a gente perder a nossa fé. Porque a esperança é a gente se focar nas promessas da eternidade, é aguardar a volta de Cristo, é desejar ela de todo o coração, né, com todas as forças. Então o Senhor Jesus, ele fez essa promessa para nós. Ele prometeu que ele voltaria. Tem até uma palavra que eu me lembrei dela aqui agora, aonde na ressurreição do Senhor Jesus, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ele foi ressuscitado, eu nem tinha separado essa palavra aqui. Para eu ler ela com você. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui com você rapidinho. Quando o Senhor Jesus ele foi ressuscitado, e a Bíblia diz que os discípulos, eles correram para o túmulo do Senhor Jesus. Só um instante. Os discípulos correram aonde estava o corpo de Cristo, aliás, onde não estava lá mais. E quando ele chegou lá, eu não tinha separado essa palavra. Deixa eu ver aqui onde ela está. Acho que é João capítulo 20. É isso mesmo, João capítulo 20, tá? Ó, João capítulo 20, versículo 1, a Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus. Ó. Preste bem atenção nisso aqui. Versículo 1 diz assim, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, que é o apóstolo João. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Para quem está chegando agora, hoje nós estamos abordando aqui sobre o arrebatamento da igreja, tá? Igreja, isso aqui é muito forte. O Senhor Jesus, ele tinha sido sepultado. Se você ler em João capítulo 19, né, no versículo 38, tem o sepultamento de Jesus. No capítulo 20, Maria, ela foi até o sepulcro, ela não viu ali o corpo de Jesus. E ali o apóstolo João, o apóstolo Pedro, eles foram correndo para lá. E quando eles correram, deixa eu voltar com você aqui no versículo 4. João capítulo 20, versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, olha o que a Bíblia deixa gravado para nós. Versículo 5. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. A Bíblia diz que Pedro viu os lençóis de linho, mas ele não entrou. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, né, que é onde estava envolto o corpo de Jesus, que não estava mais lá o corpo. Verso 7. E viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Olha isso. O apóstolo João viu os lençóis que envolviam o corpo e viu o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Olha isso. O apóstolo João, o apóstolo Pedro chegou no sepulcro, viu os lençóis que envolviam o corpo de uma forma, e viu o lenço que cobria o rosto de Jesus colocado num lugar à parte. Não estava junto. A gente fala, mas por que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque nós somos gentios.
a gente não tem muito entendimento a respeito das práticas do passado. Por isso que é importante a gente ter uma boa Bíblia de estudo. Agora entendem isso, os lençóis, o lenço que cobria, colocado num lugar à parte. Agora olha o versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Olha isso. O apóstolo João chegou, viu e creu. Viu o quê? O corpo não estava lá, viu os lençóis no lado e viu o lenço que cobriu a cabeça num lugar à parte. Quando o apóstolo João viu isso, o lenço que cobria a cabeça, colocado, bonito, dobrado, num lugar à parte, a Bíblia diz que ele viu e ele creu. Gente, o que acontecia naquela época no passado? Quando uma pessoa ela era convidada para ir jantar, almoçar, para um evento especial na casa de alguém, chegava aquele convidado. E o que o anfitrião do convite, da festa, da casa, mais esperava também era no final daquele evento do almoço, do jantar. Por quê? Aquele convidado se assentava à mesa e era colocado para ele um lenço junto. Só que aquele lenço não era unicamente só para limpar a boca ou colocar no colo, não. Aquele lenço, quando o anfitrião terminava, ele esperava uma coisa do convidado. Que antes do convidado ir embora, o convidado pegasse aquele lenço, deixasse ele bem dobrado, num lugar à parte, bem bonitinho. Ah, mas para que isso? Para mostrar que é bagunçado ele? Não tem nada a ver com isso. Deixar o lenço dobrado, num lugar à parte, em cima da mesa. Sabe o que isso significava? Isso significava o seguinte, que o convidado gostou e que ele iria voltar. Olha isso. Nós somos gentios. Os judeus, os israelitas, eles sabem disso. A gente que é gentio, a gente às vezes vai jantar no restaurante ou em algum lugar, você vê aquele lenço, às vezes um lenço grandão, né, que a gente abre, coloca no colo, tudo, aí depois a gente joga, deixa jogado lá, porque a gente é gentio, a gente não entende muito bem isso. Mas na cultura do passado, não, aquele lenço tinha uma importância muito grande. Então, quando o anfitrião, o convidado ia embora, ele via que aquele lenço estava bonitinho, dobrado à parte, aquele lenço dobrado, deixado bonitinho à parte, significava, eu gostei e eu vou voltar. Não é à toa que isso está escrito na Bíblia. Quando o apóstolo João ele chegou, viu os lençóis no lado e viu o lenço que cobria a cabeça de Jesus colocado num lugar à parte. Não estava junto dos lençóis que envolviam o corpo não estava mais ali. Mas aquele lenço estava bonito, dobrado, colocado num lugar à parte. Vamos ler de novo agora, versículo 7. João 20, verso 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Por que você acha que a Bíblia diz isso, gente? Por que você acha que a Bíblia ia descrever sobre lençóis e lenço num lugar à parte? A gente que é gentio, que a gente não entende a tradição da época, a gente falava, isso é besteira, isso é bobagem, a gente passa direto aqui, nem presta atenção nisso. Mas quando você vai pegar o pano de fundo, como que era a época, por isso que é importante você comprar uma boa Bíblia de estudo, que vai te explicar o contexto da época em que a palavra foi escrita, que isso traz grande revelação para nós. Então ele viu o lençol e viu um lenço colocado no lugar à parte, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Olha isso. Ele viu e ele creu. Ele viu o lenço colocado no lugar à parte. Então ele viu e ele creu. Qual que era a mensagem que Jesus estava deixando ali? Eu gostei e eu vou voltar. Como ele tem um monte de promessa que ele falou que ele ia voltar, tá? Um monte. Então até ali na hora que ele foi tirado, que ele ressuscitou ali no sepulcro, ele ainda deixou essa mensagem ali. Olha a importância disso. O discípulo viu e creu. Ali eles começaram a se lembrar de todas as promessas que Jesus tinha feito, que ele ia voltar. O lenço colocado no lugar à parte, viu e creu. Imagina isso, o anfitrião esperava, né? Você é a casa de Deus, você é a igreja, você é a morada de Cristo. Você, entre aspas, a gente é o anfitrião, a gente que recebe Jesus, você que recebe Ele. E se você receber Ele, né, da maneira que o agrade, né, fazendo a vontade dEle, a vontade de Deus, sendo santificado, lavado pelo Espírito Santo, essa é a mensagem que Ele deixa para nós, que Ele vai voltar.
Ele vai voltar para levar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, né? Essa palavra que ela é maravilhosa, gente. O discípulo viu e creu. O lenço colocado à parte dos lençóis. Ele entendeu aquilo ali. A mensagem. Imagina Jesus indo comendo lá na casa, acho que de Zaqueu, se eu não me engano, né? Em tantos lugares que ele foi. E aonde ele ia, as pessoas esperavam que ele deixava o lenço. Naquela época era dessa forma. Quem recebia um convidado não via a hora de chegar ao final para ver como que o lenço ia ficar sobre a mesa. Agora, por isso que muitas vezes a gente assiste novela, se assiste em filme, aí às vezes, repara pra você ver, às vezes você vê numa cena de filme, uma cena de novela, uma pessoa brava no restaurante, né? Ela brava, ela tá irada, deixa eu ver, não tem um pano que perde aqui. A pessoa tá brava, ela tá irada, ela pega lá o lenço, ela joga em cima da mesa e fala, eu nunca mais volto nesse lugar, essa espelunca, e por aí vai, né? Então, isso, olha, essa pessoa pega o lenço, com certeza você já assistiu já filme ou novela, com certeza, todo mundo aqui já viu já. A pessoa brava pega lá o lenço e joga na mesa, nunca mais volto nesse lugar, essa porcaria, bababá. Ou reclama do lugar, ou reclama da companhia, né? Eu nunca mais como com você, eu nunca mais ando com você, e joga o lenço na mesa, né? Então a gente entende esse ato de jogar o lenço na mesa como um ato de ira, de reprovação ao lugar ou à pessoa com que o outro tá jantando, almoçando, né? Então a gente entende isso. Agora, deixar o lenço colocado à parte, arrumadinho, bem arrumado, irmão, quer dizer essa mensagem. Eu gostei e eu vou voltar, tá? Então quando João entrou, ele viu, ele creu. Ele viu bonitinho. O lençol que envolvia o corpo estava lá, e o lenço que envolvia a cabeça colocado no lugar à parte. A mensagem, né, ali, a última ali, entre aspas, que Jesus Cristo deixou para quem chegasse primeiro ali no sepulcro, né? Para quem está chegando agora, hoje é a parte 9, que nós estamos começando a falar a respeito do arrebatamento da igreja, né? Falamos ali em João 14, que Jesus fala que ele vai preparar a morada e vai voltar. Falamos aqui agora no Evangelho de João, capítulo 20, né, do versículo 1 até o versículo 8, a mensagem que Jesus deixou lá no sepulcro, né, para os discípulos chegaram primeiro, eles já viram e creram, eles entenderam a mensagem. Agora, abre a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Vai lá. Arrebatamento da igreja. A igreja aguardava, e era para a igreja estar aguardando isso, se preparando, né, para se encontrar com Cristo, se santificando, vigiando o que fala, o que pensa, guardando o coração, não só lutando para alcançar coisas nessa terra, né? 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 50, lá no versículo 50. Tem um subtítulo na Bíblia que fala assim, os vivos serão transformados, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 diz assim, ó, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus, o corpo físico, nem a corrupção herdar a incorrupção, ou seja, não é o corpo que vai herdar o reino de Deus, mas é o espírito, é a alma, aliás, é a alma que vai herdar o reino de Deus. O que isso quer dizer? Eu não tenho que cuidar em primeiro lugar do meu corpo, eu não tenho que zelar em primeiro lugar do meu corpo, e sim da minha alma, sim do meu espírito, né? Eu não tenho que viver em função do meu corpo, pelo contrário, eu vou falar isso com vocês que eu não estudo na próxima parte, que o nosso corpo é uma semente, tá? Acho que na parte 10, que é no próximo, eu vou falar isso com você, o seu corpo é uma semente, que ela tem que ser plantada na terra, que é o Evangelho. O seu corpo é uma semente. Então a corrupção, quer dizer, o corpo se corrompe, ele vai se acabar uma hora dessa, e ele não vai herdar a incorrupção eterna. Quer dizer, eu não tenho que viver em função do meu corpo, né? Eu tenho que viver em função do meu espírito, da minha alma que é eterno, né? Agora, versículo 51. Aí ele diz assim, eis que vos digo um mistério. Algo que antes era um mistério, mas que agora foi revelado. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Igreja, olha isso.
O apóstolo João, ele declarava isso para a igreja na época: nem todos nós dormiremos. Aqueles que morrem em Cristo, eles dormem. Eles dormem, eles aguardam a trombeta de Deus, que você vai ver daqui a pouco. Eles estão aguardando o som da trombeta. Aí Paulo falou: nem todos nós dormiremos, mas transformados nós seremos todos. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, vai ser o arrebatamento. Né? Piscou, já desapareceu. No abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo fala assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Igreja, daqui a pouquinho eu vou abordar com você sobre a trombeta de Deus. Paulo fala assim: ao ressoar da última trombeta. E antes de qualquer coisa, são as 7 trombetas do Apocalipse. Não. Aquelas 7 trombetas que estão no Apocalipse são trombetas de juízo. São trombetas de juízo que o Senhor Jesus vai começar. Elas serão tocadas a partir do capítulo 6. Mas ali no capítulo 5, quando Jesus começar a abrir a escritura selada da terra, abrir os 7 selos, ali vai sair as 7 taças, 7 trombetas e tudo mais. Todo o juízo de Deus vai ser derramado. Só que Paulo fala assim: que nós, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que você vai ver isso daqui a pouco, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Todos aqueles que estiveram mortos já há milênios, já estarão mortos. Quando a trombeta de Deus tocar, eles vão ver, eles serão ressuscitados. Vai ressuscitar em glória, assim como o primogênito foi, nós também seremos, né? Aliás, os que estiverem mortos. Aí ele fala: e nós seremos transformados. Por que ele fala em nós seremos transformados? Porque naquela época ele estava vivo, ele estava andando nessa terra. Então ele também aguardava o arrebatamento a qualquer instante. Só que a gente sabe que não foi no tempo dele. Então os mortos vão ouvir essa trombeta de Deus e eles vão ressuscitar. E depois os vivos serão transformados. Só que, gente, essa trombeta não vai ser uma trombeta que o mundo inteiro vai ouvir. Não, eu vou abordar ela com você já já. Você quer ver? Daqui a pouquinho eu vou abordar com você a trombeta quando a gente chegar em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 16. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, a gente vai ver a respeito da trombeta, tá? Mas antes da gente chegar lá, compreenda isso. Os vivos serão transformados. A trombeta de Deus vai soar. Serão transformados num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Essa trombeta vai soar chamando o povo de Deus, né? Mas antes da gente chegar nisso, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vai lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Lá no versículo... vamos ler no versículo 8, fazer uma leitura rápida. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Aqui o apóstolo João escreveu uma carta para a igreja de Tessalônica, mas sabendo que a fé deles, a fé significa o aperfeiçoamento espiritual deles, já estava chegando em todo mundo. E Paulo falou: eu não tenho necessidade de acrescentar alguma coisa a vocês, né? Dada era a dedicação daquele povo de Tessalônica, né? Que eles eram mais nobres do que os crentes de Bereia, eles eram dedicados, diligentes, né? A palavra e a vida com Deus. Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqui não é Paulo falando sobre a conversão daquele povo. Eles abandonaram todos os ídolos, eles se converteram ao Deus verdadeiro. Agora o versículo 10 que eu queria chegar. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha isso.
A igreja de Tessalônica, eles estavam se santificando, eles estavam aguardando do céu o Senhor Jesus, que viria e virá, que nos livraria, vai nos livrar da ira vindoura, a ira que há de ser derramada sobre essa terra, sobre os ímpios, né? Que vai ser os 7 anos de grande tribulação, que a gente vai abordar isso mais para frente. Então a igreja estava ali aguardando o Senhor Jesus, que viria os livrar da ira vindoura. Aí, 1 Tessalonicenses capítulo 3 agora, capítulo 3, lá no versículo 11, 1 Tessalonicenses 3:11 diz assim, ó, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Agora o verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha isso. Olha a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Paulo orava por eles, orava. Para que eles, a fim de que o vosso coração, verso 13, seja confirmado em santidade. Paulo orava isso para eles. Senhor, confirma o coração deles em santidade, que haja um temor no coração deles, né? Em se separar para o Senhor, isento de culpa, sem carregar culpa nenhuma, firmes, perfeitos na fé, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha isso. A gente vai falar a respeito disso. O Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vai pisar nessa terra aqui para estabelecer o reino dele de 1000 anos. O arrebatamento da igreja não é a volta de Jesus. A volta de Jesus é quando ele pisar aqui, a gente vai ver isso mais para frente. O arrebatamento de Cristo, aliás, o arrebatamento da igreja é quando a igreja se encontrar com Cristo nos ares, né? Isso também a Bíblia fala aí mesmo, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá no versículo 13. Capítulo 4, versículo 13, tá? Tem um subtítulo que diz assim, ó. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Versículo 13 diz assim, ó, preste bem atenção. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Igreja, naquela época muitos cristãos eram mortos. Muitos cristãos estavam morrendo, eram mortos, perseguição. E o Espírito Santo tocou no coração de Paulo para escrever isso, para que eles não fossem ignorantes a respeito dos que dormem. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que não tem conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, que ela não tem esperança, ela pensa que morreu e acabou. E para a igreja também não ficar desanimada. Falando, poxa, tá morrendo tanta gente, Jesus não volta, onde ele tá morrendo, perseguição, toda coisa. Então Paulo escreveu essa carta para confortar aquele povo, né? Vamos ler de novo o verso 13, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quer dizer, vocês têm que sim saber qual é a situação deles hoje, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quer dizer, gente, não é para vocês ficar tristes, vocês vão saber o que está acontecendo com aqueles que já morreram em Cristo, né? Eles estão dormindo, eles estão esperando a trombeta de Deus. Não é para vocês ficarem tristes, porque naquela época o povo estava se entristecendo, porque muitos morriam e Jesus ainda não havia voltado, a igreja ainda não tinha sido levada para o céu. Então vocês não podem se entristecer como os demais que não têm esperança, igreja. Uma pessoa que ela não tem esperança, a maior tristeza da vida é quando alguém morre, porque ela não tem esperança. Ela não tem esperança do porvir. Ela pensa que ali acabou tudo, e ali não acabou tudo. A nossa esperança, ela está no porvir. Como um crente salvo, quando ele morre, fica uma tristeza porque aquela pessoa foi. Mas eu não sei se você já foi em um velório de crente. Se você já foi, ele canta louvores, ali também tem alegria. Por quê? Porque a gente crê que aquela pessoa ela foi salva, ela está no reino de Deus. Tem uma tristeza, tem uma dor, sim, é lógico que tem. Mas há uma alegria ali também.
se canta ali muitos hinos e muitos louvores. Você sabe que aquela pessoa já foi. Ela já partiu, né? Ela está dormindo, aguardando a volta do Senhor, né? Agora, versículo 14, ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha isso. Assim como o cristão verdadeiro, ele crê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus Pai vai trazer na sua companhia todos aqueles que estão dormindo. Todos aqueles que já morreram em Cristo há 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, eles estão aguardando, dormindo, aguardando para voltarem na companhia do Senhor. E é isso que renova a esperança da igreja. É isso que deixa a igreja cheia de esperança, né? Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, porque ele estava vivo naquela época, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha isso. Igreja, o apóstolo Paulo, ele fala nós os vivos, porque ele estava vivo naquela época. Ele aguardava a trombeta de Deus a qualquer momento, mas a gente sabe que não foi no tempo dele, ele está dormindo também. Só que ele fala assim, de maneira nenhuma nós vamos preceder os que dormem. De maneira nenhuma. Quer dizer, aí você vai entender aqui a ordem do arrebatamento. Versículo 16, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, como diz, ouvida a voz do arcanjo, provavelmente o arcanjo Miguel, que eu não vou abrir com você em Judas, em Daniel, mas o arcanjo Miguel, ele vai ter um grande papel no arrebatamento, né? Provavelmente ele vai tocar a trombeta, né? Vamos ler de novo o verso 16 do começo, ó. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha isso. Deus vai dar a ordem dele a qualquer momento. A qualquer momento não, né? Ele vai dar a ordem dele em meio ao princípio das dores, tá? Em meio à meia-noite, momento de angústia, momento de maior aperto da igreja, antes da grande tribulação. Deus vai dar essa ordem. O arcanjo vai declarar algo, como a Bíblia diz aqui, dada a voz do arcanjo. O arcanjo, o único arcanjo que a Bíblia declara o nome é o arcanjo Miguel. Provavelmente ele vai dizer algo. E logo em seguida vai ser ressoada a trombeta de Deus. E os mortos vão ressuscitar primeiro. Todos eles vão estar primeiro. E vão estar com o Senhor. E depois os vivos serão transformados para se encontrar com Jesus Cristo nos ares. E ali vai haver a reunião com Cristo, o tribunal de Cristo, que a gente vai ver isso mais para frente. Agora, vamos ler de novo, que eu quero abordar com você aqui a respeito da trombeta de Deus. Versículo 16, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O encontro com o Senhor Jesus vai ser nos ares. A igreja vai ser tirada daqui. Vai se arrebatar com Cristo nos ares. Depois de 7 anos, a igreja vai voltar com Cristo para reinar com ele no milênio, que a gente vai ver tudo isso aqui mais para frente. Agora, entenda bem isso. A Bíblia diz que ressoada a trombeta de Deus. Eu li com vocês, foi lá em 1 Coríntios 15, 52, né? Que a Bíblia fala ao ressoar da última trombeta. A trombeta de Deus. A última trombeta não é a trombeta de Apocalipse, que fala sobre as 7 trombetas. Aquilo ali é trombeta de juízo. Cada trombeta que for tocada em Apocalipse, a gente vai chegar lá, é um juízo que Deus vai mandar sobre esse mundo aqui. Agora existe a trombeta de Deus. A trombeta é um toque de ajuntamento do povo de Deus. Ou depois, não sei se ainda hoje, ou talvez na parte 10. Mas a gente vai voltar aqui em Tessalonicenses 4 ainda, tá? Agora eu quero abordar isso com você. Daqui a pouco eu vou focar também. Os mortos vão ressuscitar primeiro.
vão sentar com Jesus nos ares, e depois os vivos que estiverem vivos nesse tempo vai ser transformado num piscar de olhos, gente. Vai ser transformado e vai se encontrar com Cristo nos ares. O arrebatamento vai ser instantâneo, um piscar de olhos. Agora essa trombeta vai tocar. Agora você se lembra quando Jesus falou sempre a carta às igrejas, lembra? Toda vez que Jesus terminava uma carta, ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O nosso ouvido, ele tem que estar alinhado com a voz do céu. Se o ouvido da pessoa não tiver, não é esse ouvido que está escutando a minha voz aí não, mas são ouvidos espirituais. Lembra que Jesus falou, eu expliquei isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvidos espirituais, já expliquei isso, 3 vozes que falam com o homem, a voz do próprio homem, que é a carne, natureza humana. A voz maligna fala com o homem, a voz do Espírito Santo fala com o homem. Para a pessoa ter ouvidos espirituais, ela tem que matar a sua velha criatura, a sua carne, o seu eu, seus sentimentos, seu tudo. Tem que crucificar a si mesmo. Ela tem que dominar e repreender toda a voz demoníaca, não ser influenciada pelo inferno de jeito nenhum. Aí sim, ela vai se dedicar a jejum, oração e a unção da palavra, e ela vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa ter ouvidos para ouvir a trombeta de Deus. Quando a trombeta de Deus ela tocar, o mundo inteiro não vai ouvir não, tá? Só quem vai ouvir vai ser os salvos. Vai ser uma trombeta que vai soar na alma. Não é nesse ouvido aqui não. Não vai ser todo mundo que vai ouvir não. Vai soar na alma. E também quando ela tocar, não vai dar para sair chamando os outros não, tá? A hora de chamar os outros é hoje. A hora de avisar os outros é hoje, tá? Ah, a trombeta vai soar, eu vou sair correndo. Não, irmão, é num piscar de olho. Soou a trombeta na alma. Você não vai ter mais domínio sobre isso aqui que chama carne, não. Ó. Não vai ter mais domínio disso, não. Vai ser uma trombeta de alegria num piscar de olhos. Ó. Sumiu, desapareceu. A igreja ela tem que ter ouvidos, né? Como diz os nossos irmãos assembleanos que usam essa linguagem, os nossos ouvidos têm que estar afinados com o diapasão de Deus, né? Diapasão tem que estar bem afinado. É ouvidos espirituais para ouvir essa trombeta soando na alma, para ser arrebatado, para ser levado ao céu. Agora daqui a gente vai voltar para Tessalonicenses depois, mas eu quero abordar com você a respeito da trombeta. Todas as vezes que Deus deu ordem para o povo dele para tocar trombeta no meio do povo dele. Abre lá a sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 19. Vai lá comigo. Êxodo, capítulo 19. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 19. Vamos ler lá no versículo 16, né? No capítulo 19 de Êxodo, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Moisés subiu no Monte Sinai, ali Deus falando com ele e tudo mais. Agora vai lá para o versículo 16, ó. Diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés estava no Monte Sinai, passou ali 40 dias com o Senhor, e Deus revelando coisas para ele. Só que ali ao 3º dia, houve um grande, como a Bíblia diz aqui, né? Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, né? E uma espessa nuvem sobre o monte, e forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Você lembra que eu falei na parte passada que existem os tipos de Cristo? Moisés é um tipo de Cristo. Várias passagens do Antigo Testamento tipificam o arrebatamento da igreja, como nós falamos no estudo passado, né, sobre a meia-noite, né, lembra? Meia-noite de Sansão, meia-noite de várias ocasiões que representam os últimos dias da igreja nessa terra. Então aqui, da mesma forma que aconteceu com esse povo, vai acontecer com a igreja. Trovões, relâmpagos, né? O povo se estremeceu quando houve grande clamor de trombeta. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Igreja, tudo isso aqui tipifica a igreja hoje, gente. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Olha isso. Princípio das dores.
Ali é onde a igreja, não sei se você se lembra que vai ser um tempo que a igreja mais vai ficar aos pés do Senhor, mais vai se dedicar, mais vai se aplicar ainda mais. Moisés levou o povo ao pé do monte, ao ter um encontro com Deus, né? Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Igreja, olha isso. O clangor da trombeta de Deus ela ia aumentando cada vez mais. Depois você pode ler esse capítulo todo, que isso aqui é muito forte, tá? O clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais, e o povo ia se ajuntando. E Moisés, como diz aqui no versículo 19, ó, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha isso. Existe uma trombeta que é a trombeta de Deus, como nós lemos aqui. Existem as 7 trombetas do Apocalipse, que não é aquela trombeta de juízo. Agora existe uma trombeta que é de Deus. Ao ressoar, ao ouvir a voz do arcanjo, lembra? É ressoada a trombeta de Deus. Toda vez que Deus, ele toca essa trombeta, ou o anjo que toca, não importa quem toca, mas essa trombeta de Deus é onde o povo ele se reúne. E Deus fazia assim com o povo no Antigo Testamento, ele vai fazer agora também nos últimos dias. Aliás, a trombeta de Deus está sendo tocada no mundo inteiro, né? Chamando os povos ao ajuntamento de Cristo, né? Mas vai haver a última trombeta. Hoje, a igreja toca uma trombeta hoje. A igreja toca uma trombeta hoje, que é anunciar, chamar, convocar, trombeta para reunir. Né? Então a igreja toca uma trombeta hoje, chamando as nações ao arrependimento, à união com Cristo, né? Mas vai haver a última trombeta, que essa é Deus quem vai tocar, né? Vai lá comigo, Sofonias. Abra lá comigo a sua Bíblia em Sofonias capítulo 9. Vai lá comigo. Sofonias capítulo 9. A última trombeta. É isso. Não, desculpa. Sofonias capítulo 1. Vai lá. Sofonias capítulo 1. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Sofonias capítulo 1. A partir do versículo 7, a Bíblia fala sobre o dia da ira do Senhor, né? O dia da ira, onde o Senhor Deus vai derramar ira sobre essa terra, né? Que eu não vou ler todo o contexto. Eu vou ler com você o versículo 15 e o 16. Sofonias 1, 15 e 16 diz assim, ó. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Lembra o que nós falamos aqui sobre as 10 virgens? Lembra que as 10 saíram para se encontrar com seu noivo e à meia-noite ouviu-se aquela voz? Meia-noite, lembra que nós vimos no estudo passado? Escuridão, trevas, meia-noite do mundo, hora de angústia, hora de aperto, que a igreja vai estar aqui, né? Agora verso 16, Sofonias 1,16 agora. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Dia de trombeta. O dia do Senhor vai ser um dia de trombeta, vai ser um dia terrível para as nações que ficarem aqui. Mas vai ser um dia de trombeta, um dia de chamamento, um dia de reunião, aonde a gente vai ver em Tessalonicenses depois, que o povo de Deus tem que ficar sóbrio, tem que andar em pleno dia, não na noite, na escuridão da ignorância. Dia, na Bíblia, luz, na Bíblia significa conhecimento, né? Revelação de Deus. Então vai ser um dia de trombeta, né? Ainda, Zacarias capítulo 9, tá pertinho. Se você tá acompanhando comigo pela Bíblia, passa 2 folhas aí, você já vai ver Zacarias. Aí você vai lá no capítulo 9, lá no versículo 14. Vamos lá. Diz assim, ó. Vamos ler o versículo 13. Depois você pode ler Zacarias capítulo 9, a partir do versículo 9 fala sobre o rei vem de Sião, né? Que fala sobre o Senhor Jesus. Aí, lá no versículo 13 diz assim, ó, Zacarias 9, 13. Porque para mim
curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente, né? Aqui eu não vou entrar no contexto todo, mas é o poder, a ousadia de uma igreja plena, forte de Cristo nesses últimos dias, né? Versículo 14, ó. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles devorarão os vidubilários e os pisarão. Também beberão deles o sangue. Aí vai falando sobre toda a glória que o povo de Deus vai ter junto do Senhor e da destruição da grande tribulação que virá o juízo sobre esse mundo. Agora, vamos se pegar só no versículo 14 aqui. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor Deus fará ressoar a trombeta. Ressoada a trombeta de Deus, como nós vimos em 1 Tessalonicenses 4,16. Ressoada a trombeta de Deus. O Senhor vai tocar essa trombeta. A trombeta que só vai ouvir aquele que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, igreja. Todo, gente, não vive pela sua voz, não, gente. Não vive pela sua carne, não. Não vive pelo seu sentimento, não, gente. Ah, eu sou assim, vou morrer assim, Deus me entende. Ah, não, irmão, sai fora disso. Mata a sua velha criatura. Mata o seu eu. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com as influências demoníacas. A qualquer momento desse, Deus vai tocar uma trombeta, gente. E só vai ouvir essa trombeta quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Só vai ouvir essa trombeta na alma quem é salvo. Quem não é salvo não vai ouvir. Essa trombeta vai soar a qualquer instante desse. Ela vai soar. A trombeta de Deus. É Ele quem vai tocar essa trombeta. Vou ler com você a última palavra nesse sentido. Aí talvez eu termine ou a gente volta para terminar lá em Tessalonicenses. Abre a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 10. Você vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia. Capítulo 10. Olha a ordem que Deus deu para Moisés aqui, ó. Números, capítulo 10. Se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo aí, né? As duas trombetas de prata. Números 10, versículo 1 diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Olha isso. Quando Moisés estava com o povo ali no Egito, Deus falou para ele: faz duas trombetas de prata. Essa trombeta vai ser para rebate, para levantamento. A palavra arrebatamento significa tomar com força, ou ser levantado, ser tirado. E Deus falou para Moisés: faz essas duas trombetas, que elas vai ser para convocar a congregação. Para convocar. Para chamar a congregação do povo. Então Moisés mandava tocar, 3 milhões de pessoas ouviam a trombeta e se reuniam e já levantavam acampamento e já iam para outro lugar, né? Versículo 3. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Gente, Moisés é um tipo de Cristo. Se você pegar para estudar a Bíblia, você vai ver que existem tipos de Cristo. Josué é um tipo de Cristo, Moisés, Elias. Tipos de Cristo, homens que tipificaram Jesus aqui nessa terra. Você tem que entender, gente, que o Antigo Testamento ele é um prenúncio do Novo. Tudo que Jesus apareceu, tudo que Jesus fez foi prenunciado no Antigo Testamento, toda a obra dele. O tratar de Deus de Moisés com o povo representa Jesus com a igreja. Nem todo mover Davi com Israel, tudo representa Cristo e a sua igreja. Por isso que eles são chamados no estudo bíblico de tipos de Cristo.
Então Deus falou isso para ele no versículo 3, ó, quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti, à porta da tenda da congregação. Quando a trombeta, isso naquela época que eles estavam andando, Moisés tocava e a congregação se juntava a ele na porta da congregação. Então, quando a trombeta de Deus tocar, toda a igreja se ajuntará com Cristo. Lembra em 1 Tessalonicenses 4,17? Toda a igreja se ajuntará com Cristo nos ares, na porta do reino de Deus, nos ares. A gente vai ver essa reunião, acho que a partir do próximo estudo, do 10º ou do 11º, tá? O que vai acontecer com o encontro de Jesus lá nos ares. Então, quando essa trombeta de Deus for tocada, assim como a congregação se reunia a Moisés, assim o povo, a igreja, vai se reunir com Cristo. É o versículo 4. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Quando a tocardes, arrebate, quer dizer, para se levantar e se mover, partirão os arraiais, que se acham acampados no lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocardes, arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados ao lado sul. Arrebate, as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-lo-eis, porém não arrebate. Gente, o povo de Deus sempre esteve acostumado com trombeta. Sempre esteve. Gideão, quando ele foi para a guerra, o povo levaram os cântaros, tocaram a trombeta para a guerra. Acho que Josué, quando deram, né, a volta nas muralhas de Jericó, no último dia eles tocaram a trombeta com toda a força. O poder de Deus veio e derrubou aquelas muralhas lá. Se você fizer um estudo na sua Bíblia a respeito das trombetas no meio do povo de Deus, trombeta representa uma proclamação, um ajuntamento, um chamamento para guerra, mas nesse caso aqui para rebate. Deus falando para Moisés, você vai tocar uma vez o povo do lado oriental, você vai tocar duas vezes o povo do outro lado, vai se juntar a ti. Quando você tocar de uma forma, só os príncipes vão se juntar com você, né? Então o povo sempre esteve acostumado. Versículo 8, ó, a gente está em Números, né? A gente está em Números, capítulo 10, versículo 8. Ó. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e vós outros será isto para estatuto perpétuo nas vossas gerações. Você sabe o que é uma coisa perpétua? Uma coisa perpétua é uma coisa que tem começo, mas não tem fim. Não tem fim. Deus falou isso para Moisés, todos os sacerdotes vão tocar a trombeta, e isso vai ser um estatuto perpétuo para todas as gerações, todas. Os sacerdotes hoje continuam tocando a trombeta. Continuar a igreja é um sacerdócio real. Sacerdote não é só quem está no altar, não. O padre, o pastor, sacerdote não. O sacerdote é todo cristão. Então a igreja ela tem que continuar tocando a trombeta, porque isso aqui é um estatuto perpétuo. Versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto para estatuto perpétuo nas vossas gerações, para sempre. Perpétuo, uma coisa que tem começo, mas não tem fim. Perpétuo. A igreja continua tocando a trombeta ainda, mas vai chegar uma hora que Deus vai tocar a trombeta, né? Então, versículo 9. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por herança, vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Igreja, olha isso. O povo de Deus sempre esteve acostumado com trombeta. Eu tenho que fazer uma trombeta hoje e tocar dentro da minha igreja? Não, tocar a trombeta hoje é anunciar o arrependimento, o perdão, o ajuntamento com Cristo, santificação, se unir com Jesus aqui. A igreja está tocando a trombeta hoje, ela tem que tocar. Só que vai chegar uma hora que Deus vai tocar a trombeta, vai haver a trombeta de Deus, e a gente tem que estar preparado, os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O salvo,
ele tem o seu ouvido afinado com o céu. A alma dele ouve o céu. É dirigido por Deus. Então, em toda a história, você sempre vai encontrar a trombeta presente, como eu falei, Gideão, Josué, muralhas, um monte de passagem. O povo de Deus sempre foi acostumado com trombeta, gente, a ouvir a voz da trombeta e se ajuntar para rebate, para levantamento, para ir de um lugar para o outro. A trombeta de Deus vai tocar e a igreja vai ser tirada daqui. A igreja vai ser levada, é Deus que vai tocar essa trombeta. Ao clamor, por isso que eu li com vocês, agora volta lá para 1 Tessalonicenses, está dando quase uma hora aqui, né? Eu já vou finalizar já. Volta lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Volta lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vai lá comigo, lá no versículo 16. 1 Tessalonicenses 4,16. Vai lá. Vamos ler de novo. 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha isso. Vai chegar um instante que Deus vai dar a palavra de ordem, é momento. A voz do arcanjo, não sabemos como isso vai lidar. O arcanjo vai dizer algo, né? Vai anunciar. E ali a trombeta de Deus, ressoada a trombeta de Deus, né? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos ler de novo do início, versículo 16, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, com os mortos, né, aqueles que já morreram em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha isso. Assim vai se dar o arrebatamento. Só que a gente vai continuar falando sobre isso no próximo estudo, tá? Na segunda-feira a gente vai continuar. Tem muita coisa para falar desse respeito do arrebatamento. Mas a trombeta de Deus, ela vai tocar. Quem tem ouvidos? Agora eu quero te fazer uma pergunta para você pensar, gente. Que voz que você tem ouvido, gente? Que voz que você tem ouvido? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, depois você pode pesquisar, Paulo fala assim que nos últimos dias as pessoas terão um comichão no ouvido, que se recusarão a ouvir a verdade. Comichão no ouvido é um bicho que causa coceira no ouvido, que as pessoas não vão querer ouvir a verdade, elas não vão querer ouvir a verdade, elas não vão querer saber. Por quê? Porque elas não querem ouvir a voz de Deus, elas não querem a trombeta de Deus para ajuntamento. A trombeta de Deus é para ajuntamento. A gente não pode deixar de nos congregar de maneira alguma, né? A gente tem que estar junto. Você quer ver só? Acho que é Hebreus. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, tá? Hebreus capítulo 10. Acho que é o versículo 25. Ó. Hebreus 10, 25 diz assim, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha isso. O Espírito Santo dizendo aqui para os cristãos, não deixemos de congregar-nos, não. Mas a gente tem que fazer a admoestação, a gente tem que chamar as pessoas a congregar sim. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor está se aproximando. Então eu não posso deixar de congregar. Deixar de congregar, gente, é deixar de ouvir a voz de Deus. Eu não preciso ir para a igreja, eu escuto Deus na minha casa. Quando eu quero ouvir a Deus, eu escuto louvor. Irmão, você está longe, mas longe da trombeta de Deus. Longe. A trombeta de Deus só vem para um povo que está ajuntado. Um povo que está congregado. Não é o salão que salva, não é as paredes de um templo que salva, mas é a congregação da igreja, a pessoa ter temor, a pessoa ter um entendimento do sacerdócio, do corpo de Cristo, da congregação. A pessoa tem que fazer parte da congregação do povo de Deus, está ali, onde tem um anjo da igreja. A palavra anjo significa mensageiro.
onde a pessoa ela tem um temor, ela entende que aquele homem que está ali ou aquela mulher que está ali é um anjo, é um mensageiro, e aquela pessoa ela vai tocar trombeta, ela vai falar da parte de Deus. Então não deixemos de congregar, a gente tem que fazer a admoestação, quanto mais a gente vê que o dia está se aproximando, e o dia está se aproximando. Depois a gente vai ver aqui ainda no capítulo 5, né, de Tessalonicenses, você vai ver a vinda do Senhor é certa e repentina. Aí você vai ver no versículo 4 a necessidade de vigilância. 1 Tessalonicenses 5, depois eu vou parar por aqui hoje, tá? Eu vou parar aqui no versículo 18. Mas igreja, entenda bem isso. A gente precisa andar na luz, a gente não pode deixar de congregar não. A trombeta de Deus ela vai tocar e só vai ouvir essa trombeta na alma quem já tiver ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí nós paramos em Apocalipse, lá no capítulo 4, no versículo 2, quando Jesus falou para João, sobe para aqui e vou te mostrar as coisas que há de vir. E ali onde eu expliquei lá 2 estudos atrás, que é onde nós cremos que a igreja vai ser tomada dali. Por isso que eu dei uma parada em Apocalipse e a gente está vendo aqui agora. Então a gente tem que entender isso. Vamos ler de novo, versículo 17 e o 18, a gente termina. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele fala, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Como eu falei no início, a igreja estava se entristecendo, porque ele estava vendo muita gente morta e Jesus não voltava ainda. Aí o povo estava ficando sem esperança, o povo está morrendo, o que está acontecendo? Ele falou, não, o povo está dormindo. Eles estão esperando, porque a qualquer momento desse a trombeta vai tocar e eles vão ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, porque eles esperavam a iminência do arrebatamento. Só que a gente sabe que eles morreram, eles estão dormindo também. Só que isso vai acontecer. Ele fala, nós os vimos, a gente vai ser arrebatado logo depois, tomado com força, levado, dado a trombeta de Deus. Aí a gente vai se encontrar com Jesus nos ares. Ele fala, se consolem com essas palavras, não é pra vocês ficar tristes não. Poxa, fulano morreu, Jesus não voltou, Jesus não voltou. Não, irmão, você tem que ficar alegre quando a pessoa de Deus morre. E você tem que se consolar, você tem que ter esperança. Esperança é de um dia, ou você morrendo antes, ou qualquer hora dessa você vai ouvir a trombeta. Então, gente, eu vou terminar por aqui. A gente tem que estar preparado para isso. Se a gente tiver que morrer a qualquer momento, você tem que estar santo, separado, coração puro. E se nós estivermos vivos, porque já começou o princípio das dores, tá? Já começou, mas daqui a pouco vai apertar de vez. Aí daqui a pouco isso vai demorar uma terceira guerra mundial, um período aí que vai demorar não sei se meses ou anos, mas em algum ponto desse momento a trombeta de Deus ela vai tocar. E na segunda-feira, às 10 horas da noite, a gente vai retomar, aí eu vou finalizar falando a respeito do arrebatamento, que ainda tem muita coisa pra gente ver, tá? Aí quando eu finalizar na segunda-feira do arrebatamento, aí o próximo, a gente vai falar sobre o tribunal de Cristo, que é o encontro com Jesus nos ares, que é o encontro da recompensa dos salvos. 7 anos de bodas, festa de casamento com o Cordeiro, enquanto isso, 7 anos de grande tribulação aqui. Aí depois a gente vai voltar lá para o Apocalipse. Tá, gente? Então, compreenda a palavra, a gente tá tudo escrito aqui. Às vezes as pessoas falam assim, ninguém sabe o que acontece quando morre. Sabe, eu acho que sabe, irmão. Tá tudo escrito aqui. Tanto para quem não tem Cristo, quanto para quem é salvo. Tá tudo escrito aqui na Bíblia. Então você tem que se preparar para isso. Tá? Você tem que se dedicar para isso. A trombeta de Deus ela vai tocar e os seus ouvidos e os meus tem que estar atentos para ouvir, porque vai ser num piscar de olhos, vai ouvir na alma, vai te chamar. É trombeta de rebate, é para levantar, sai daí e vem para cá, né? Está diante de Deus, está com o Senhor Jesus nos ares, trombeta. Assim como Deus falou para Moisés, faça 2 trombetas de prata e vai tocando com o povo, para tirar o povo e levar de um lugar para o outro. Levanta o meu povo, o povo de Deus é acostumado com trombeta, é acostumado com ajuntamento. Entenda isso, tá? Congregação, toca Moisés para juntar o povo com você diante da congregação. Cuidado, cuidado com essas falsas trombetas que tem aí que é para separar, tá? Jesus falou, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo, lembra? Quem comigo não ajunta, espalha. Você lembra dessa palavra, tá? Joga no Google aí que vai mostrar para você. Jesus falou, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
A trombeta de Deus é sempre para juntar, é sempre para ajuntamento. Ah, eu sou desigrejado, hoje em dia não tem esse termo aí fora, desigrejado. Eu sou de Deus, mas não vou para igreja nenhuma, irmão, você está perdido. Ah, eu sirvo a Deus do meu jeito, que não sei o que, irmão, sai fora disso. Ah, eu não tenho pastor, eu não tenho sacerdote, eu sei muito bem o que eu faço, você está perdido, perdido, perdido. O povo de Deus é acostumado com trombeta, com ajuntamento, não espalha. Hoje esse mundo está cheio de meias verdades. Ah, altar não é esse negócio de madeira ou alvenaria, não. Altar é o coração, isso é uma meia verdade, meia. Nosso coração é o altar, mas existe o altar na igreja também, tá? Ah, eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Precisa, nós precisamos congregar. Você não é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor e Ele estabeleceu uma hierarquia na igreja dele. Onde se a gente não consegue nem obedecer a hierarquia que tem na igreja, que dirá a hierarquia espiritual? Então o povo de Deus é acostumado com trombeta, é acostumado com congregação, com ajuntamento, não com separar, não com sair, abandonar, se rebelar, viver solto pelo deserto, não. De qualquer forma, não, tá? Então, gente, cuidado com essas falsas trombetas que tem nesse mundo aí, cuidado. Tá cheio de gente saindo das igrejas e tocando as trombetas mentirosas, que é uma trombeta que separa, que afasta, que dispersa, melhor dizendo, né? Tá cheio de gente tocando trombeta para dispersar, dispersar. E quanta gente tem ficado dispersa nesse mundo, disperso. Se separa da igreja, do corpo de Cristo, e ali a pessoa se perde por completo, tá? Então guarda essa palavra por hoje, tá bom? Hoje foi a parte 9, né, do nosso estudo, o arrebatamento, do segunda-feira, 10 horas, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade com o arrebatamento, que ainda tem muita coisa pra gente ver, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, domingo, né, da Santa Ceia do Senhor. Esteja na sua igreja, seja qual for ela e onde ela estiver, tá bom? Esteja lá no salão, no local de culto, e vai lá para ouvir a trombeta de Deus e para se ajuntar com Cristo. Porque a qualquer hora dessa, Deus vai tocar dele, tá? Então a gente vai sair do nosso corpo, os vivos vai ser transformado e vai subir para a glória com Deus, em nome de Jesus, tá? Fica com essa palavra porque ela é verdadeira. Um grande abraço a todos vocês que ficaram com a gente até aqui agora, tá? Todos que vão assistir depois. E graças a Deus tem muitas pessoas que têm falado comigo, né? Que têm compartilhado essa live com muita gente. Tem ouvido muita coisa boa, né? Tem ouvido muita coisa boa mesmo, de muitos que têm falado comigo aqui, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem na paz e até segunda-feira, 10 da noite. Em nome de Jesus. Bom descanso. Deus abençoe.